Graça e paz, irmãos. Hoje mais uma vez estamos juntos para celebrarmos um culto de gratidão, de louvor ao Senhor. Mesmo no distanciamento, vivenciando a certeza do cuidado do Senhor, vivendo a certeza do amor de Deus sobre nossas vidas. Mesmo em meio a tantas tragédias e preocupações, mesmo no meio de uma pandemia que tem trazido ao coração das pessoas muito medo, nós temos a oportunidade de aprender a confiar no Senhor. Uma confiança que tem que ser firmada através da nossa atitude em seguir em frente, de não nos deixarmos abater e permanecer parados, olhando e esperando qualquer outra alteração. Nós, como crentes, precisamos dar o exemplo, seguindo em frente, olhando para o Senhor, confiando de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu quero convidar você a fazer a leitura do texto de Êxodo, capítulo 14, versos 13 ao verso 15. A nossa reflexão ela se baseará no verso 15, mas para podermos entender todo este contexto, eu quero ler com os irmãos alguns versículos anteriores, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vamos orar? Senhor, permita-nos nesta noite, mais uma vez, compreender Sua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Conceda-nos, ó Deus, a sabedoria necessária para podermos não somente entender, mas praticar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. No nome de Jesus. Amém. O texto que acabo de ler é a narrativa da história do povo de Israel quando este, depois de ser liberto do cativeiro, depois de Deus ter manifestado 10 pragas sobre o Egito, e na 10ª praga, como nós conhecemos a narrativa, tem a morte dos primogênitos. Após este momento, o povo de Israel celebra a Páscoa. E após a Páscoa, que é naquele momento em que acontece a 10ª praga, o povo de Israel sai do Egito e vai para a terra prometida, como havia sido prometido por Deus e Moisés havia anunciado. Neste momento, o povo ainda não está nem perto da terra prometida, ainda está na região do Egito, antes do Mar Morto. E aqui no capítulo 14 do livro de Êxodo, do verso 1 até o verso 14, nós encontramos essa narrativa que nos faz entender o que estava acontecendo. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acamparam à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo seu exército.
Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximarem-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Esta é a introdução do que acontece com o povo de Israel neste ambiente em que o Senhor diz ao povo de Israel que parem de clamar e comecem a marchar, sigam em frente. Neste momento o Senhor estava exatamente mostrando ao povo de Israel como seria a atuação dele na vida deste povo. O povo aqui estava apavorado, e não era por menos. Eles estavam num lugar em que não poderiam ir em frente, havia o mar. Não poderiam correr para os lados porque era areia, era beira-mar. Dificultaria quem já correu, quem já brincou na areia, em praia ou até essas areias societies, sabe muito bem que depois de um tempo é quase impossível correr, quanto mais andar. E não poderiam voltar porque os egípcios estavam vindo e com certeza eles puniriam. Eles ficaram aterrorizados, é o que diz o verso. E com o seu terror, eles acabaram dizendo coisas que chegaram à beira da blasfêmia, do desrespeito. Porque num determinado momento eles falam: faltou túmulos no Egito, você quer nos matar? Outras palavras, Deus, você tirou a gente daqui para a gente morrer na beira do deserto? É isso? Foi para isso que o Senhor nos salvou ou nos libertou? E mais, nós não dissemos a vocês, preferimos ser escravos. Outra maneira de dizer, essa liberdade que o Senhor está nos dando não tem nada a ver com aquilo que nós queremos. Nós queremos continuar submetidos a uma vida do jeito que a gente está acostumado. Tudo isso aconteceu e Moisés olha para o povo e diz: não tenham medo. O Senhor fará através da visão de vocês vão ver algo maravilhoso. Fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Verso 13. Que ele lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios como vocês estão vendo hoje. E aí, Moisés encerra: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Neste momento, Moisés mostra ao povo que devem compreender que tragédias, dificuldades, lutas, conflitos fazem parte de nossa vida nesta caminhada. Esta pandemia, por exemplo, que nós estamos vivenciando, está parecendo um pouco nós ali na beira de um grande mar que parece que um futuro que não sabemos o que vai acontecer, porque é muita coisa, sempre é uma variante que vai aparecer, é uma situação em que a gente achava que está calmo e agora volta preocupações e o futuro ficou incerto, mais incerto ainda.
segundo os olhares nossos, o nosso olhar como pessoas, olhamos para os lados e nos perguntamos quem vai nos socorrer, como vamos resolver isso? E olhamos para trás e vemos um vagalhão de problemas vindo em cima, aterrorizando. Diante de tudo isso, diante de todas essas circunstâncias, o que Deus poderia nos dizer? Poderia dizer, olha, vamos fazer um grande culto aqui, um tempo de oração. Deus olha para Moisés, diante de tanto clamor, diante de tanto pedido, ele diz, por que vocês estão aí clamando para mim? Levantem sua cabeça, sigam em frente. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que ande. Diga ao povo que caminhe. Diga ao povo que siga em frente. Continue sua vida. Continue no propósito que está estabelecido na vida de vocês. As circunstâncias que estão nos limitando não nos impedem de caminhar. Eu tenho dito isso e já falei várias vezes, de que esta época agora que estamos vivenciando, desde março do ano passado, não é um tempo de crise, é um tempo de oportunidades. Oportunidades para confiar no Senhor, oportunidades para servirmos ao Senhor, oportunidades para crescermos na fé, oportunidades para podermos fortalecer os nossos familiares, laços emocionais, laços fraternais. É oportunidade. É que nós estávamos tão acostumados a ter as coisas prontas na nossa frente que nos esquecemos que nós temos que marchar, somos nós que temos que construir. O nosso Deus nos tem abençoado para podermos seguir em frente. Não perdemos nada. Na verdade, ganhamos uma oportunidade única de podermos mostrar o quanto confiamos no Senhor. E como podemos, nessa confiança, ensinar aos outros a fé que temos em Cristo Jesus. É tempo de seguir em frente, meus irmãos. Não é tempo mais de ficarmos olhando para trás, poxa vida, não vai acontecer mais, o tempo passado não volta. Agora é outra realidade, agora é outro ambiente, são outras circunstâncias. E nós precisamos nos manter firmes apenas em algo que é eterno, o Senhor. O jeito da igreja ser vai mudar. O jeito da sociedade ser está mudando. O jeito que o futuro nos apresenta agora é diferente. Nós precisamos seguir em frente. Mas não por nossas forças, não pelo nosso poder, não pela nossa inteligência, não por nossa capacidade, porque a nossa capacidade humana, muitas vezes, diante de tantas dificuldades, nos aterrorizam e nos faz dizer coisas que não deveríamos dizer. Vamos seguir em frente, mas para podermos seguir em frente com segurança, para podermos seguir em frente com firmeza, para podermos seguir em frente realmente produzindo o que o Senhor deseja que produzamos, devemos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, confiar na sua instrução, confiar naquilo que Ele nos tem ensinado. O texto de Êxodo, capítulo 14, versos 16 a 18, mostra exatamente como isso acontece. Erga sua vara, Deus dizendo a Moisés, do verso 16 a 18 de Êxodo 14, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Mas o que isso tem a ver comigo, pastor, hoje? Eu entendo que tem tudo a ver, porque confiança não é eu fazer, mas é Deus fazer à minha vista. Veja, Deus disse a Moisés, Moisés, não toque na água. Moisés, não entre na água. Moisés, não bata o seu pé e diga para o povo, vem aqui comigo agora que a água... Não, erga o cajado.
Ao erguer o cajado, quem estava na frente e quem estava lá no fim da multidão via: a direção é aquela. O cajado, quando nós lemos o texto de Êxodo, nós vemos que o cajado representava ali a autoridade que Deus havia dado a Moisés. Ainda não havia lei. Moisés carregava o cajado do Senhor. Então, quando o cajado era levantado, o povo sabia: é aquela direção, aquele é o líder, aquele é o alvo, aquela é a direção. Quando Deus nos diz é tempo de seguir em frente, precisamos confiar na instrução do Senhor. Mesmo que pareça que haja um mar de impossibilidades à minha frente. Mas como, Senhor, vamos fazer isso? Isso é impossível. Ao homem pode ser, mas ao Senhor Deus nada é impossível. Se nós soubermos que aquela direção, que aquela ação é a vontade do Senhor, precisamos seguir em frente. O texto de Jeremias, capítulo 7, Jeremias 17, de 7 a 8 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas e que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando nós estabelecemos esse tipo de relacionamento com Deus, de confiar, esta é a direção, eu vou na direção, mesmo que ao meu lado seja areia, que muitas vezes me impede de correr e de movimentar-me, mesmo que atrás de mim venha um inimigo que queira me destruir ou com problemas, mesmo que o meu futuro ainda seja uma coisa incerta, porque eu não sei, não estou vendo, eu vou confiar na palavra do Senhor. Moisés fez isso. Estendeu o cajado. O povo viu o cajado. E como consequência disto, o mar se abriu. Mateus capítulo 6, 33, o Senhor diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Se queremos seguir em frente como igreja, como crentes, como povo de Deus, precisamos confiar na instrução do Senhor, naquilo que Ele nos ensina a praticar, naquilo que Ele nos mostra em Sua palavra a ser vivido. Essa confiança agrada ao Senhor, como nós já sabemos de Hebreus capítulo 11. Em segundo lugar, este evento, esta experiência me ensina que é tempo de seguir em frente, confiando também na proteção do Senhor. Confiar na instrução, é o que ele diz. Confiar na proteção, Deus nos protege, mesmo que às vezes nos machuquemos, sintamos algum impacto, fiquemos com medo, venhamos a sofrer. O Senhor continua a proteger-nos. Nos versos 19 a 20 de Êxodo 14, encontramos a seguinte narração. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Êxodo capítulo 14, 19 a 20. Precisamos, irmãos, seguir em frente, confiando na proteção do Senhor. Apesar de não vermos, veja, a coluna de fogo naquela época, o que aconteceu? Para que o povo não ficasse perdido no meio do caminho, porque era um deserto grande, era uma multidão de pessoas, Deus estabeleceu duas coisas à sua frente, à frente do povo. A coluna
de fogo e uma coluna de nuvem. A coluna de nuvem, ela criava uma sombra para que no calor não houvesse dificuldade da caminhada. E a coluna de fogo trazia luz na noite para que o povo não se perdesse. Pois bem, estas duas proteções principais, ou que estavam à frente conduzindo ao povo, não eram necessárias ali porque o cajado estava erguido. Ali à frente, Moisés, vamos lá, vamos em frente. As nuvens e a coluna de fogo foram para trás. A nuvem e a coluna de fogo foram para trás, para dar ao povo proteção e confusão aos inimigos. O nosso Senhor, Ele está cuidando de nós de maneiras que muitas vezes nós não estamos vendo. Quantas vezes nós experimentamos livramento? Quantas vezes Deus nos colocou pessoas na nossa vida que nos impediu de cometermos um pecado contra Ele ou até um dano contra a nossa vida? Quantas vezes Deus nos proporcionou alguém nos trazendo um conselho, e aquele conselho foi tão importante para que nós não escolhêssemos o caminho errado? Você não precisa ver anjos à sua volta. Você precisa confiar que Deus continua cuidando de você. Por isso devemos seguir em frente. Fique imaginando o que aconteceria se o povo de Israel, no medo, ficasse parado ali à beira-mar. Seria uma confusão. Escuridão, luz. Onde Deus está? Para que lado que eu vou? E em meio àquela confusão, poderia estar entrando no meio do exército dos egípcios. Mas Deus disse: eu sou a sua proteção. Quando li o texto, há a afirmação de que os exércitos de Israel, haviam aqueles que tinham uma forma de defesa, ficaram lá na frente. Não vieram para trás para defender o povo dos... Não, sigam em frente. Eu estou mandando vocês caminharem, fazerem a obra, viverem a obra. Eu vou proteger, eu vou fazer com que aquilo que poderia lhe impedir de seguir em frente fique para trás, não altere a sua realidade e a sua vida. O texto de Mateus capítulo 10, verso 29 a 31 nos diz: não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Deus continua a nos proteger. E algumas coisas muito interessantes com esse texto que você precisa prestar atenção. Veja aqui, até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados, portanto não tenham medo, vocês todos valem mais do que muitos pardais. E o texto diz que nenhum deles cai sem consentimento. Entre outras palavras, cabelo cai, viu? Não adianta ficar achando que você não tem o cuidado de Deus, cabelo cai. Assim como muitas vezes em nossas escolhas temos momentos de sofrimento. Não significa que Deus nos desamparou. Não significa que Deus deixou de cuidar de nós quando passamos por tempos difíceis. De alguma maneira, de alguma forma, Deus será glorificado neste ato e você será abençoado. É difícil entender agora porque é o tempo de sofrimento. O povo não conseguia entender como que Deus havia tirado eles do Egito e os deixado ali à beira-mar, vindo um exército atrás para destruí-los. Eles ficaram aterrorizados e na hora do terror começaram a falar de tudo o que queriam e até blasfemaram. Mas o Senhor, na sua misericórdia, através de Moisés, disse: acalme-se, siga em frente. Não fique aí parado clamando, vá em frente. Eu já lhe disse qual é o caminho, eu já lhe disse o que você tem que fazer, eu já tenho mostrado como você tem que viver em comunhão comigo, eu já tenho lhe ensinado diariamente a como confiar em mim. Então confie, põe isso em prática, um dia de cada vez, um passo de cada vez. É tempo de seguir em frente.
Domingo passado eu falei que é tempo de vigiar. Nós temos um papel muito importante de olhar tudo à nossa volta e anunciar, mas temos que agir também. Agir na vida da igreja, na forma espiritual, no testemunho, na evangelização, na educação, na ação social, em tudo, mas também nós temos que agir na melhoria do espaço que nós temos ali na igreja. Nós temos um espaço abençoado. Deus nos deu um lugar privilegiado em Porto Velho, no centro da cidade. Uma estrutura aberta, boa para utilizarmos. Precisamos melhorá-la para nos acomodar bem e nos permitir receber mais pessoas para ouvir a palavra de Cristo. É hora de seguir em frente. Deus não vai deixar que caia nada sem o consentimento dele. Ele não vai ser pego de surpresa. Nós podemos ser pegos de surpresa. Por isso precisamos confiar na proteção do Senhor, porque a proteção do Senhor nos dá segurança. Por fim, é tempo de seguir em frente, confiando no caminho do Senhor. Uma coisa é a instrução, Deus nos diz, olhe, preste atenção. Segundo, é a proteção, Deus nos diz, eu estou cuidando de você. Terceiro lugar, confiando no caminho do Senhor. O versos 21 a 22 diz, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram em todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó. Foram atrás até o meio do mar. Amados, nós necessitamos confiar no caminho que o Senhor está nos conduzindo. Mesmo que neste caminho encontremos dificuldades, situações que possam nos causar temores. Veja, o povo estava passando em seco, aquilo causou um grande impacto na vida deles. Olhar para a direita, aquela muralha de água, olhar para a esquerda, outra muralha, e se esse negócio cair em cima de mim? Eu não tenho como voltar, porque atrás vem Faraó. Eu só posso seguir em frente. Por esta razão, meu irmão, você, nos seus planos pessoais, familiares, emocionais, precisa aprender a colocar todos estes projetos seus que têm lhe feito caminhar nas mãos do Senhor, para que Ele possa conduzir este caminho, principalmente lhe mostrar o melhor caminho, onde o que você fizer sempre lhe leve a manter-se em comunhão com o Senhor, isto é, confiando nele. Confie no caminho que o Senhor lhe tem proposto. Confie sua vida nas mãos do Senhor. É tempo de seguir em frente, mas seguir em frente não estabelecendo a direção, e sim procurando no Senhor a direção, o caminho e a proteção. O texto de Josué, capítulo 1, verso 9, o Senhor disse a Josué, quando ele ia começar uma empreitada junto com o povo. Josué havia acabado de substituir Moisés na liderança do povo de Israel. Este mesmo povo que saiu com Moisés do Egito. Agora, mais de 40 anos após esta saída, e principalmente algum tempo depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança do povo de Israel, e Deus vem falar com Josué e lhe diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Quando nós lemos lá no Evangelho de Mateus, Jesus nos dizendo, ide por todo mundo pregai o Evangelho, e como eu já disse outras vezes, a melhor tradução é indo por todo mundo, quer dizer, por onde quer que você ande, seja
servo do Senhor, que confia no Senhor. Você pode ter o seu trabalho, você pode ter o seu estudo, você pode ter sua família, você pode ter seu relacionamento, seus negócios. Por onde quer que você ande, confie sua vida nas mãos do Senhor. Seja forte e corajoso. Porque confiar em Deus é necessário ter uma dose muito grande de coragem. Porque é abrir mão do nosso poder de decidir para que Ele decida em nós o melhor caminho a ser trilhado. Quando nós lemos também no Salmo 37, verso 5, nós encontramos o texto assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Quando nós confiamos nossa vida nas mãos do Senhor, para que Ele nos mostre o caminho adequado para a nossa vida, Deus age. Não depende das circunstâncias, não dependerá dos momentos, Ele vai agir. Porque Ele assim assume a sua palavra. Quando confiamos nele, o Senhor atua em nós. É tempo de seguir em frente, e seguimos em frente confiando no Senhor. Confiando na sua instrução, confiando na sua proteção e confiando também, acima de tudo, no caminho que Ele nos preparar. Portanto, meu amado, nesta noite eu desafio a você a pôr a mão no arado, seguir em frente com esta vida de confiança no nosso Deus. Esta semana começa. Durante esta semana estaremos retornando às nossas atividades presenciais. Vamos seguir em frente, tendo todos os cuidados de zelo, amor, proteção sobre a vida de cada um. Por esta razão, devemos confiar no caminho que o Senhor nos tem preparado. Mesmo em meio a essa pandemia, como o povo de Israel estava caminhando no Mar Vermelho, do lado direito o muro de água, do lado esquerdo o muro de água e atrás o faraó, nós estamos andando nesse caminho estreito. Nesta vida, uma doença que nos aflige o tempo todo, o pecado que nós mesmos temos que lutar para vencer diariamente, uma sociedade que o tempo todo tenta nos tirar o nosso direito de adoração e de comunhão. Precisamos confiar no Senhor neste caminho, pois eu tenho certeza que ao fazermos desta forma, experimentaremos ainda mais do cuidado do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, lhe proporcionar uma semana plena de cuidado e de confiança no Senhor, para que possamos nos reunir, retornar aos nossos encontros presenciais ou também online, de maneira tranquila e sabedores de que não estamos desamparados. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos orar? Querido Pai, eu te agradeço mais uma vez pela tua bênção e a oportunidade de meditar em tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir em frente. Que possamos agir de tal maneira que não venhamos a gastar o nosso tempo reclamando das dificuldades, mas nos levantarmos e irmos em direção ao caminho que o Senhor nos tem proposto. Eu peço a tua bênção, rogando o teu cuidado sobre a vida de cada um que faz parte da Primeira Igreja Batista de Rondônia e de todos aqueles que conosco participam através do canal. Eu rogo no nome de Jesus. Amém. Amado irmão, irmã, eu quero só informar que é importante destacar agora, esta semana nós retornaremos às nossas atividades presenciais e acontecerá no próximo domingo à noite, às 19 horas, lá no Templo da Primeira Igreja. É importante destacar que ainda estamos em época de decreto, estadual e municipal, há uma restrição de quantidade de pessoas,
Portanto, se o irmão virá ao templo no próximo domingo à noite, só teremos à noite culto, entre em contato com a secretaria da igreja, com a irmã Edina, e dê o seu nome e as pessoas que virão com o irmão. Coloque lá o nome direitinho para que possamos ter uma quantidade adequada, exata, de acordo ao que o decreto estabelece. Todos devem vir utilizando máscara e quando entrarem no templo devem permanecer usando as máscaras, mesmo que você esteja sentado ao lado de algum familiar seu que veio de sua casa. Todos devem vir usando máscara. O álcool gel estará disponível à porta para que todos possam fazer asepsia. E nós teremos assim este cuidado, a questão até de aferirmos a temperatura para evitar qualquer constrangimento ou dificuldade. Tenha esse cuidado, meu irmão. Antes entre em contato para evitar qualquer dificuldade. E, por fim, informo também que os cultos neste mês de junho presenciais serão apenas aos domingos. Ok? Nós teremos cultos presenciais à noite e no dia 20 de julho, excepcionalmente, teremos culto pela manhã. Escola Bíblica Dominical, não aulas de sala, mas o culto. Por que razão? Porque nós teremos assembleia. Então nós teremos uma devocional breve e iniciaremos a assembleia administrativa. Todos os membros da igreja estão convocados a estarem presentes. É claro que quando falamos todos os membros, aí dê o seu nome para que possamos ter um quórum mínimo e também não ultrapassemos o limite estabelecido pelo decreto. Tá bem, irmãos? É importante. Qualquer alteração, qualquer divulgação além desta, nós estaremos fazendo pelas mídias de comunicação da igreja. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Ou melhor, até o próximo culto.